Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-Willim Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-Willim Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. O desejo de Deus e o nosso desejo, sendo hoje pregador, queremos que sejamos vencedores neste reino que Deus nos chamou. Vous allez voir un exemple très simple parce que les lots verão exemplo mais simples porque hoje quer dar as detalhes da coisa que nós falamos ontem. Je suis dans l'obligation de vous rappeler ces choses. Estou na obrigação de fazer lembrar dessas coisas. De même que vous êtes sensible à la révélation, nous voulons que vous soyez aussi sensibles à de fortes prières, comment combattre pour récupérer les balles. Igual no modo como vocês são sensíveis nas revelações, também sejais sensíveis e na vida de oração para poder combater muito bem neste reino. Regardez. Olhe. Vous avez l'Égypte. Tem o Egito. Vous avez le désert. E também tendes o deserto. Et vous avez Canaan. E por fim o Canaã. Ça c'est la marche de la vie chrétienne. Isto é a marcha da vida cristã. Hoje eu vou explicar muito os combates do Egito. Quando Israel combate no Egito, chorando no Egito, preocupando-se no Egito, ils étaient incapables de se racheter. Eram incapazes de resgatar-se. C'est la première guerre que je vais expliquer aujourd'hui. É a primeira guerra que eu vou explicar hoje. Ici, comment combattre? Aqui, como combater? Il y a un agneau qui est immolé. Há cordeiro que foi morto. Aqui ninguém fez nenhum esforço. Moïse a mais à la fin. Moisés feriu, mas por fim Dieu dit, prends l'agneau. Deus diz, toma cordeiro. Si tu poses aux enfants d'Israël la question, se perguntar aos filhos de Israel, qui vous a délivré en Égypte? Quem vos purificou no Egito? Ils vont vous répondre, c'est l'agneau. Vão responder dizendo que foi o cordeiro. L'effort de Moïse n'avait rien. Porque os esforços de Moisés não fez nada. Mais kokufa ya agneau na Égypte. Mas a morte do cordeiro no Egito, e a sua saída também no Egito, cela ne veut pas dire que no deserto isso não significa que no deserto não encontrarão os combates. No deserto na sorte ennemi différent.
encontraram tipos de inimigos diferentes. Na désert bazana benemi. Aqui no deserto tem inimigos. Na Cana pe bazana benemi. Em Canaã também tem outros inimigos. Ennemi ya Égypte. O inimigo do Egito Babuna na ndenge moko te na ennemi ya désert. não se combate com ele como o inimigo do deserto. Ennemi ya Cana. O inimigo de Canaã Babuna na ndenge moko te na ennemi ya désert. também o seu combate é diferente com o inimigo do deserto. Même na Cana Mesmo no mesmo Canaã tozala ba nation exemple. temos as nações, por exemplo, Edom, Moab, obunala bango ndenge moko te. não se pode combater com eles da mesma forma. C'est-à-dire, en réalité, Quer dizer, na realidade, Salomon doit combattre pour instaurer son royaume et maintenir le royaume dans la paix. Salomão teve combater para poder estabelecer o seu reino e permanecer na paz. Mais nous avons compris Mas nós que compreendemos le vrai Salomon, que o verdadeiro Salomão c'est le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Pour Yesu tamaya na mokili, E Jesus, quando veio cá no aya mundo, kosakala na ya ko. não veio brincar, mas pelo contrário veio combater. C'est que Yesu tia ya na mokili, Isso é Jesus, ao vir neste aya mundo, metende na ya na mokili ao. percebia que da forma que eu vim neste Na mundo, okute Herode, encontrarei Herodes, na okuta na basadducéens, encontrarei os na saduceus, okuta na bafarisiens, encontrarei os na fariseus, okuta na liwa, encontrarei com a na morte, okuta na maladie, encontrarei com a na doença, okuta na baproblème. encontrarei com os problemas. Comment je dois faire pour installer mon royaume? Como devo fazer para poder instalar o meu reino? Voilà pourquoi il prêche. Dieu soit terre. Razão pela qual Jesus prega. Verset total de l'eau. E no verso que nós lemos, Invite ceux qui est attiré attention à vous. não sei se chamou a vossa atenção. Dieu soit terre. Jesus, ao pregar, Dans Luc chapitre 14. em Lucas capítulo 14, Yoka, azote. escuta pregando, Avandi na bato. assentado com as pessoas. Na baye kolipe bazawa. E também havia os seus discípulos. Abandote. E ele começou a pregar. Je suis dans le verset 31. Estou no versículo 31 de Lucas 14. Tu combien mot déjà? Já escrevemos. Quel est le roi Qual é o rei s'il va faire la guerre à un autre roi? que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, Dit tout maison. onde se encontra a guerra? Yesu. Jesus. Wapi basoda? Onde está a tropa? Wapi bituka? Onde está a guerra? Wapi roi? Onde está o rei? Mais roi ezalaki. Mas o rei era ele. Si le roi musulman. Mas quem é outro rei? Que le Seigneur vous bénisse. O Senhor está abençoando. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Jésus prêche, il dit, Jesus prega dizendo: quel roi, qual é este rei s'il va à la guerre que, indo à guerra à un autre roi, a pelejar contra outro rei? maintenant, qui est le roi ici? Quem é o rei aqui? Et un autre roi, qui est-il? E o nosso rei, quem é ele? Donc, Yesu poite à Batou, Jesus, para pregar as pessoas, il prêche. na sua pregação prega: Quel est le roi, qual é o rei s'il va faire la guerre à un autre roi? indo à guerra a pelejar contra outro rei? Ne s'assit d'abord Não se assenta primeiro pour examiner s'il peut, a tomar conselho, se pode, avec les 10 000 hommes, com 10.000 homens, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. e pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000 homens. C'est que tout ça, la roi Momazala 10 000, E temos um rei que tem 10.000, mais ouais, ils ont coûté ça a combien? mas o seu adversário tem 20.000. Un autre roi a 20 000. O outro rei tem 20.000. Si vous voulez, vous comme ça, vous avez que sur l'autre, mais comme ma cabane tout. E a coisa que me admira Jesus ao pregar, mas é uma questão de guerra. S'il ne le paie, Se não Só que a pode, boca se não pode, tandis que cet autre roi est encore loin, de outra maneira, estando o outro rei ainda longe, il envoie une ambassade pour demander la paix. manda embaixador e Não, pede não, não. condições de paz. Ambassade. Embaixada. Voilà. Ok.
ambassadeur. Aqui embaixador. Il envoie une ambassade. Envia uma embaixada. Ensemble. Não sei se marche junto com a igreja. Ambassadeur, c'est l'ambassadeur. Se enviar embaixador, irá sozinho. Isso é ir com toda a embaixada, com todos os serviços. Uma viagem bonita. Pour demander la paix. Para pedir a paz. Ainsi donc, assim pois, e ele começou a interpretar. É o texto aí da interpretação. Moi j'aime interpréter les Écritures par les Écritures. E eu gosto de interpretar as escrituras com as escrituras. Je n'aime pas raisonner. Não gosto de raciocinar. Je dis que le roi, eu digo que o rei Salomon doit combattre. Salomão deve combater pour installer son royaume. Para poder instalar o seu reino. Mas Jesus veio pregando as pessoas. E eu creio que poderia pregar arrependei-vos. Jesus é o Deus. Mas escuta a pregação de Jesus. O rei pelejando contra outro rei. E este rei a sentar-se viu que tem apenas 10.000 soldados. Compreendeu que não seria capaz de combater com aqueles 20.000. Olha, enquanto que o outro rei está longe e ainda não está perto, mas de longe e prepara a embaixada. Não é embaixador, mas embaixada. Isso é dentro da embaixada, tem todos os serviços. Irá no rei que está longe, dizendo, pai, o nosso rei tem apenas 10.000. Mas como tu tens 10.000, não vai conseguir pelejar comigo. Queremos a paz. Quer dizer, embaixada deve pegar as palavras deste rei, levar até a outro rei. Se este rei der a paz, quando a embaixada voltar, levará a mensagem da paz. Quem prega assim? Jesus. Il interprète. E interpretando, eu não gosto que as pessoas interpretem a palavra de Deus. Ainsi donc, assim pois, quiconque d'entre vous, qualquer de vós, ne renonce pas à ce qu'il possède, que não renuncie a tudo quanto tem. C'est-à-dire que, quer dizer que o homem que tem 10.000 soldados sou eu. E quem tem 20.000 soldados é o Jesus. Não tem como pelejar contra ele. Il faut ministère de réconciliation. É preciso haja mistério da reconciliação. E o mistério da reconciliação fará com que Deus verá para poder pelejar para não pelejar contra mim e tornando meu seu servo. A coisa pela qual Jesus fala, il répète Moïse. E ele repete a Moisés. Moïse avait dit ceci. Moisés tinha dito o seguinte: si tu vas à la guerre, se ir à guerra pelejar, ne frappe pas une ville comme ça. Não fere uma cidade assim. Avant de faire la guerre à une ville, antes de fazer a guerra contra uma cidade, tu vas frapper, toquer à la porte. Deve tocar na porta. Si cette ville, se esta cidade ouvre ses portes, abre as suas portas, accepte que tu sois leur roi, e aceitando que tu tornasse o seu rei, não peleja contra ela, entra e todos vão tornar os seus servos. Isto é Deus, e Ele nos vence. Se nós abrirmos a porta,
entrar, alongi biso. il va nous vencer. Mais soki toboyi, Sinon, je negamos, abundisi biso. vai nos pelejar. Namoni Yesu Davi Jesus, avakota na Jérusalem, antes de entrar em Jerusalém, atemi na porte. e ele parou na porta. Abandi kolela. Começou a chorar. Jérusalem. Jerusalém. Jérusalem. Jerusalém. Soki oyebaki, Se soubesse, parce que Jérusalem afungola porte te, porque Jerusalém não abria a sua porta, ekomelaki ye jugement. e isso tornou para contra ele. Mais mpo na église alobi, Mas para a igreja diz, je me tiens à la porte. e eu estou na porta, Je frappe. Si batendo. quelqu'un attend, Que se alguém Ouvre. e eu J'entrerai. e eu entrarei. c'est-à-dire en réalité, Que dizer na verdade? tanto mokonzi atelemi azali kobunda, Quando o rei levantou-se pelejando, eza mpo ainstaurer royaume. isto é para instaurar o rei. Tuso tunanga mosakoli. Outra pessoa vai me perguntar, profeta, Biso tokomi ennemi ya Nzambe ndenge nini? nós tornamos inimigos de Deus como? L'amour de ce monde, O amor deste mundo c'est l'inimitié contre Dieu. é inimizade contra Deus. Zoto tolati, E este corpo que vestimos eza ennemi ya Nzambe. é o inimigo de Deus. Mokili oyo tovandi, E este mundo pela qual vivemos é inimigo de Deus. raison pour laquelle Razão pela qual makasi ya mutu a força do homem ekokaki te kokota ye na bokonzi ya não Nzambe. podia ele fazer entrar no reino de Il Deus. fallait ambassade moko esalama. Era preciso uma embaixada acontecer. Bon, quand frère Paul dit que Quando o irmão Paulo Dieu disse, nous a donné le ministère de la réconciliation, Deus nos deu o ministério da le reconciliação. ministère c'est ça l'ambassade. O ministério, isto é a embaixada. Ministre ndaza ambassadeur. E o ministro é um Le embaixador. ministère, Mas o il y a ministério tout le service là-dedans. há todo o serviço lá dentro. Il y a mal animateur ministre. E por sinal, acredito que o Toi, ministro ça la carte à ministère, que está dentro do ministério ça n'a pas capacité. me faltasse a Impossível. capacidade impossível. Donc, dans l'ambassade, Porque dentro da il y a embaixada des services. há serviços. Nous sommes tous dans le prophète Jean. Alguém foi perguntar ao profeta João. Donc, quel est le bitumba comment? Fomos no problema dos combates das guerras. C'est que Yesu, É para vos mostrar que Jesus, il y a un Salomon ya solo. e ele que é o Salomão verdadeiro, Ayaki Kobunda veio combater pour installer son royaume. para instalar o seu rei. Et l'église aujourd'hui, E a igreja nous hoje ne pouvons pas vivre le royaume não podemos viver o reino sans te comprendre se não compreender comment Jésus a combattu como Jesus et combateu comment devons-nous combattre. e como devemos Le combater. royaume ne sera pas installé. O reino nunca será Quand instalado. je parle du royaume, je parle de l'autorité. Quando falo do reino, falo Do da pouvoir. autoridade, do poder. Tu sais qu'on a fait beaucoup de prières, mais il n'y a pas de résultat. Sabe que fizemos muitas orações, mas sem nenhum Vous resultado. savez le pourquoi? Sabe por Alors quê? que Jésus-Christ a dit, Então Jesus tinha je vous ai dito, donné le pouvoir. eu vos deu o poder. Dans le royaume, il y a le pouvoir. Dentro do reino há o poder. Mais les gens entrent de prière, ils sortent. Mas a gente entra na oração e Il n'y a sai, pas de pouvoir. mas não há o poder. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le royaume, Quer dizer que onde não há o reino, c'est qu'il y a des ennemis. isto é, há inimigos. Maintenant, tu ne peux pas Mas agora, alguém prepara expérimenter la Expérimenter. réalisation des promesses liées au royaume a realização das promessas ligadas no reino si tu ne sais pas combattre. se não saber combater. Quand on a expliqué Makambo ya Bitumba, Quando eu expliquei a questão, o problema dos o combates das guerras, évangile est kosala mpona mokili. pela qual o evangelho veio fazendo para o mundo, C'est-à-dire que Yesu tia banda otambola wana, quer dizer, Jesus, enquanto andava no mundo, ayebane na kimia te. e não veio com a paz, Kimia eza soki azwi mwana ya kimia. e a paz é quando encontrar o filho da paz, Mais azalaki mobundi. mas era um guerreiro. Yango écriture totangi na papel eza É babi. por isso a escritura que lemos junto com o papai Eliezer. Je voulais la traduction français courant ou bien d'Arbi Balobi. Gostaria, em francês corrente, ou Darby, está escrito, Na ntango oyo bakonzi bakendaka bitumba. no tempo pela qual os reis vão a pelejar, vão na guerra. C'est que na Bible, Isto é, na Bíblia, bitumbelaki na ntango nango. a guerra tinha o seu tempo determinado. Samba apesa bino intelligence pour vous comprendre. Que Deus vos dá inteligência para poder compreender. Israël ezalaki te bavandi kaka boye. Israel não era sentado assim, Soki bitumba te. vamos à guerra, não. Il y avait la saison de Dieu. Havia um tempo da guerra. C'est
ceux qui vont commettre la tango à Bitumba, Quando chegar no tempo da guerra, roi o rei a raisonner. vai pensar. Tango à Bitumba Koki, O tempo da guerra chegou, il faut se convoquer la Robunda é preciso ir pelejar. pour récupérer ma belle la mission. Para poder recuperar a nossa terra. Peut-être que vous ma boca bénémi. Talvez encontrava nas mãos de inimigos. 2. Segundo, Pour récupérer para recuperar ma belle Moussous à l'étranger. outras terras estranhas, Pour voyons la mission pousse à la tique. para que o nosso reino alargasse a terra. Donc, Bunda, Ou seja, pelejar pour récupérer ma prisonnier, para poder recuperar os presos que foram detidos em outros países. Isso é o tempo da guerra em Israel. Era o tempo marcado. E no tempo marcado, o rei deve passar em revista de todos. O homem que é soldado que anda com o rei deve aguardar esperando para a guerra. Porque a guerra vai permitir recuperar a nossa terra que o Satanás vai nos permitir recuperar a terra que não nos pertence, mas para poder alargar o reino, que vai permitir recuperar os prisioneiros, que também vai permitir que o reino do rei alargasse. A coisa boa nova neste evangelho é que todos os soldados combatem em nome do rei. É por isso eu falo, nos soldados não contendas entre vocês. Todos os soldados não têm a mesma força. Mesmo tu ferir 5.000 de uma vez que cair, e eu tenho a força de ferir 200 para tombar, mas a glória pertence ao rei. Mesmo que tu tiver a força de bater, eu não tenho nenhuma força. Eu levo as cargas. Porque há soldados que não combatem com farda, mas ele guarda o leva. Depois de pelejar, que no tempo do comendo vai vos dar de comer. Mas ele não combate. Mas quando voltar ao Davi, todos terão com os que combateram, os que protegeram. Se os pastores tivessem este conhecimento, não haverá mais contento. Há outras pessoas têm capacidade de pregar. 1000 pessoas de uma vez vêm e sustentando para poder pregar. O outro tem a capacidade de pregar 50 vezes. Quem prega 1000 e eu que exorto apenas, e eu que intercedo e protegendo a nossa casa. Todos nós somos servos de Deus. E a recompensa e vai nos juntar. Ninguém vai ficar sem o seu salário. Verá hoje dentro da igreja. E ele está tentando pregar. Aqui não está falando o homem incapaz, não, de pregar. Porque se alguém não é capaz de pregar, deve sentar no banco. Mas quem tiver capacidade de pregar, um bocadinho, edificando as pessoas, aceita ali. E eu antes, e eu andava a ver o ministério numa perfeição. Alguém para ser ministro deve pregar num nível impossível. Um filho me disse: vamos ficar aqui 20 anos. E todos nós pregamos igual a ti. Deus ensinou. O ministério é um dom. Cresça. Não quer dizer que todos chegassem na mesma capacidade, não. O problema é que eu não te firo com a minha espada.
Tu também não Quando eu soltar a rua Nós moko. somos soldados do mesmo rei. Se a pessoa não gamona muninga. Se eu tiver problema, Não por quê? tô por na hotel na Não cheia. tomar essa pregação para pregar cá no altar. Não. Cheia da place dos homens na O rua. altar é um lugar que na biso na biso te. combatemos com os demônios, mas não é contra nós mesmos. Atanga na kokanga na bakambebele te me na gandaka mikumba. Mesmo que eu não consiga muita coisa agora. Tipo hotel awana. Isso Posa ali. prière. Por quê? Posa na posa Na exortação. forma que prega, Votre a exaltação da oração deve pegar uma mão lava a outra. Quero saber mulher isso. Exatamente essa cidade. Exatamente isso que Se dizer. você yobeti, Se você ferir, to conte. entrarmos, Vai me lá na mão. nunca cantará ao teu favor. Vai me casar. Da forma que Já já vai. mesmo o jogo já Eu me vou pega. changer no voz como mulher. Nenhum dia vou jogo louvor, porque já me fez e vou cantar a Jesus. Até eu meto na minha. Mesmo você for a mim e eu sigo, o outro deixa. Quando entraremos na cidade, cantaremos a nosso rei, mas não a nosso favor. Não há questão de combater entre nós. Amém. Combatemos por quê? Para recuperar a terra. Sabe a terra? Eu não prego a terra física. Olha, aqui está a terra. Temos algumas terras aqui. Ainda encontra-se nas nossas cidades. Apesar de vir aqui, mas não dorme bem. As coisas não dão certo. Mas é por Esse cara não pisará, vos darei. Se o evangelho conta, E o evangelho entrou, mas nesta terra ainda não foi dada a Cristo. Isto é, esta terra tem um problema. É preciso que para poder recuperar esta terra. E também a terra é para os prisioneiros. Outra ninguém ouve, mas somos. Mas fazendo isto não se dá certo. É contra se Lokola za muyuda como ele é um judeu, bitumba ifo sala mapwabima os combates devem acontecer para poder sair. avant alekana ningi na rapele mutu nyonso soki aza moyuda soki oza prisonnier operdre mabele operdre makoki vanda kimia bitumba ekosalama okoki. Antes de passar, quero dizer a alguém, se na verdade tu é um judeu, que as coisas não estão a dar certo, mas os combates devem acontecer para você poder sair desta peleja. Ntango na bando oteya makambo oyo Quando eu pregava essas coisas, tobakisa mosakoli alguém me disse, profeta, oteya biso nini quer nos pregar o que afinal? nali nateya bino ke Quero vos pregar que yesu akota na synagogue Jesus entrou na sinagoga, akota mutu wana encontrou este homem azala 18 ans fazendo 18 anos, maladi possédé mas estava possuído. okozala 20 ans d'église Pode fazer 20 anos de osali igreja. rencontre personnelle na yesu Se te não fizer encontro pessoal com Jesus, obikeli yesu te não viver com Jesus, obanda vivre sanctification lokola corvée vai começar a viver santificação como uma coisa de estranhar. obanda obanga nzambe mpo bato bazali Vai temer a Deus porque há pessoas. vi wana na kati nekozala Mas esta vida dentro de ti não ozala expérience personnelle na yesu te deve fazer experiência pessoal com Jesus. ntango bato badautia tv Quando as pessoas duvidavam, déclaration nde epesaka mpe nde likia e a declaração que me dá a esperança ao afé, oyo nayebisa bato ke que já diz às pessoas, une autre lecture de l'évangile e tornar uma outra leitura do Evangelho. mwana mwasi oyo E esta mulher akangamaki na maboko ya satan estava nas mãos do Satanás, mwana ya abraham e a filha de ifale Abraão. kodelivre ye Nós devemos kozala libertar. mwana ya abraham Ser filho de elingi Abraão koloba te kokoki kozala bitumba te te não quer dizer que não terás combates guerras, não. mwana ya abraham me possédé E o filho de Abraão age com os demônios. naza mosatu Eu sou santo. nayebi liteya Eu conheço o ozala na ensinamento, bitumba mas ainda temos combates. olapangola ese moto nyonso okopane nga Será que tudo compreende? nazobanda wana mpona kotisa bino esprit ya makambo nazotela Eu comecei aqui para vos levar no meu espírito das coisas que estou a pregar. nazo insiste ndenge toinsiste révélation ekoma sensible na bino nazo insiste mpo makambo mpe ekoma sensible na vie na bino Na forma que a revelação tornou-se sensível a vocês,
de igual modo também essas coisas devem tornar sensíveis na vossa vida. Da forma que se eu interpretar a igreja, mas este tornou a vida. E essas coisas também existem para tornar vida. Se não tornar a vida. O que é preocupa? O que? A data. Se essa data, multidão, lá grita. Aqui a data não é glorificação. Aqui é combate precisamos que o reino manifestasse na nossa vida. Dali compreendemos que o reino não pode ser instalado se não haver o combate não acontecer. Aqui eu quero subir um bocadinho e depois vou descer. L'année prochaine, o próximo ano, à la saison du printemps, e no tempo da primavera, au mois où les rois partent à la guerre, e no mês pela qual os reis iam na guerra. Isto é ao tempo que os reis vão na guerra. E este tempo, a escritura confirma, David enviou a sua tropa na guerra. E ele fez que movimento? Vamos. E ele mesmo, o que ele fez? 2 Samuel chapitre 11. Segundo Samuel capítulo 11. Je vais voulu utiliser la traduction d'Arabe. Gostaria de usar a versão d'Arabe. Mais tant que la mission quelqu'un, bon, pendant premier, deuxième, toquez rapidement. Segundo verso. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, c'est que Israël, isto é, Israel, os reis não combatem todos os tempos, mas há um tempo marcado. Okay? David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou David a Joab e a seus servos com ele e a todo Israel para destruir-se os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém David ficou em Jerusalém. Espera. Neste tempo da guerra, David enviou a sua tropa. Mas David ficou. Ficou com quantos soldados? Joab foi aonde? E o exército de David foi aonde? Foi a pelejar na guerra. Mas David ficou. Ficou com quem? Versículo 2. Un soir, David se leva de sa couche. E aconteceu a hora da tarde que David se levantou do seu leito. Se não há explicação, não há importância. Acorda-se de tarde ou de manhã? Oh, je pose la question. Eu faço uma pergunta. Acordar de manhã, de madrugada. Un soir, uma tarde, David se leva de sa couche. David se levantou do seu leito. Se temos uma tarde, c'est que tozalaki na jour. Isso tínhamos dia. David alala na jour. David dormiu durante o dia. Na soir à la mouni. E de tarde acordou, levantou-se. Oh, será? Balamukaka le matin. Acorda-se lá pela manhã. Mais David y mandat alale. Mas ele dormiu le soir. De tarde levantou-se. Será que tem sentido?
Donc, David a fait une marche. David commence à sua marche Le soir. de tarde. Autant au moins ils ont là. Quando o sol se põe, David a l'amour. dali David se levantou e o amo Akita na sete. enalteceu. Avant qu'on se promenait sur le toit E ele royal. começou lá a subir lá no terraço, passeando. Na likolo. Lá no terraço, Azotambula. passeando, Nde amoni mwasi. viu uma mulher. Oh, David. David, Yo moni mwasi. você viu a mulher? Na mabelete. Não é na terra. Amo isso. David amona mwasi na mabelete. David não via a mulher na terra. Ayebaki mwasi na mabelete. Não sabia a mulher na Ayebaki terra. na likolo. Mas conheceu a mulher no Tama terraço. sisi pongi na ye. Quando acordou do seu sono de tarde, Afungoli misu. abrindo seus C'est que olhos. journée. Isto é a jornada ao dia. Passou por mim, mas de tarde Alamuki. acordou. En tout cas, si vous avez une explication, tu es dans le sens terre. Que se não tiver a explicação, não tem nenhum Il y a sentido. un monde dans le monde, Dali verá Naomi diz ao Ruth, au monde bazar. visto a forma que estava ali, Nandako. nesta casa, Moba les amoko. o homem apenas Boaz. Boaz. Au monde tamba okende. Quando ele Akolala. vai dormir, Ne yokende. dali tu irás. Moi si. E a mulher, Maman a fait la journée te. e não se vê de dia, mas de tarde. Dans le monde des tendances les plus anciens. Ali o intendente Dans da laquelle a chamou. quando foi construído Pourquoi? de tarde, Il est à côté de la Rebecca. que encontrou-se com Rebeca. C'est que David. Isto é David. Alamu qui n'a pas quoi. Levantou-se de tarde. Ne amone moi. Dali viu uma Mais mulher amona na e sete. não lhe viu, Amona na toi. mas lá no terraço. Asindi ma serviteur. E enviou seus servos. Bozulanga moisson. Vão buscar esta mulher. Na linha pensa trop de détails. Eu não quero dar muitos detalhes. David a loni na moisson. David semeou nesta mulher, David moisson amor. mas era uma mulher alheia. Mwana eliboso. O primeiro filho Azo condamné David. e condena Davi Pour mobala za na bobo. porque o marido ainda está vivo. Il faut zamba boma moi. E Deus deve matar o Parce filho que tel est le premier. porque tal é o primeiro, Tels sont les premiers. tal são os Nene papa kufi. da forma que o pai morreu. Nene mwana. De igual modo também o Mwana ya filho. mibale. O segundo filho, Iye wana Salomon. que é o Pour Salomão, une fois qu'on canana David. porque deve se igualar a C'est que Davi. David a kende moluka mabele. Isso é, David foi à Dans busca sa colonne na royaume. onde deveria semear o reino. Et c'était le soir. E foi de Ne tarde alamuka. que ele acordou. C'est-à-dire que tango ya bitumba. O tempo da guerra Eza tango David alukaki mwasi. é o tempo pela qual o David procurou a mulher. Aza penza Yesu. E levaram Jesus Ange na etina Golgotha. até no Gólgota, Atala boye. olhando assim, Mo eladi. e o sol dormiu. Après botelema te. Não podia Abanda levantar-se kotambola te. e andar Soki na mo elala. se o sol não se C'est põe. Nzambe. Porque Deus, Kinyoka ya. até que a serpente Asolola na mwasi. conversando com a mulher, Alia mbuma. comendo a Apesa fruta mobali na e ye. dando ao seu marido. Namba na bino mala E likolo. Deus estava lá Na no céu. pokwa. Mas de tarde, Voye. a voz de C'est que Deus, Nzambe aki koluka mutu na pokwa. Deus veio à procura do homem. Parce que le soir c'est le temps de la grâce. Porque de tarde é o tempo da graça. Nous avons compris que E daí compreendemos quand le que Seigneur parle de la guerre, e quando fala da guerra, elle dit seulement qu'on a qui ça une œuvre qu'il est venu accomplir. e mostrando uma obra que ele veio Parce que cumprir, le royaume est conquis comme on en a terre. porque o reino não pode se manifestar Bitumba et salami. se ainda não acontecer a guerra. C'est quoi bitumba yango? E neste momento, estes combates, Nazongeli, eu repito, tozala benemi ebele. temos muitos inimigos. Nasilisa sorti ya benemi. E vou terminar com tipos de inimigos. Bon, to mabeti di ennemi ya liboso. E dali vamos entrar no estudo do primeiro inimigo. Sorti ya benemi. Tipos de inimigos. Lobi na explica que benemi a passé, Ontem expliquei os inimigos do passado, benemi a présent, os inimigos do presente, benemi a os futur. inimigos do futuro. Mais na rolekati na titi ya benemi, Mas não passarei no estudo sans dos inimigos toyekola no sorti ennemi mosusu. se todavia aprendermos o tipo de outro inimigo. Matthieu chapitre 4, Mateus capítulo 4, verset 1er, versículo 1.
Tina verset 11. Até no seu versículo 11. Mais autant nous sauter pour l'instant. Mas não vamos ler todo por causa do tempo. Dans le cas de besoin, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Gostaria de vos fazer essas lembranças porque não quero vos deixar Il assim. faut expliquer que nous sortir avec les millions surtout dans la bande. É possível explicar todos os tipos de inimigos que nós temos. Mais il y a dans la première Corinthiens chapitre 15 verset 32 parce que l'ennemi à Matthieu 4 n'a pas expliqué. Ok. 1 Corinthiens 15 verset 32. Allons-y. 1 Corinthiens 15 verset 32. Allons-y. Vamos. Si c'est dans deux vies humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'arrivait-il si les morts ne ressuscitent pas? Voilà. Ok. Mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Ok. Se, como homem combati em Éfeso contra as feras, quem me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ça dit, à part, Quer dizer, olha la chair, a carne a ennemi, é o inimigo, Mokili, o mundo ennemi, é o inimigo, les mauvais esprits, les esprits e mauvais, o espírito maligno, os maus espíritos são inimigos, le faux enseignement. o falso ensinamento, Je fais ça entre parenthèses. entre parênteses, Les faux prédicateurs, os falsos ce pregadores sont aussi des ennemis. também são inimigos. Il y a un moment où ils appellent ta maison qui est au Keba. Dali, quando Deus chamava a sua atenção, dizendo: Moab Koyambaete. não lhe acolhe. Jusqu'à la 10e génération. Até na sua 10ª Il y a geração, qui n'a ni pâté, porque ele não trouxe o il y pão, a qui n'a prophète. me trouxe o On profeta a reçu para poder vos seduzir. Yoka. Escuta, Na reçu que ça va poto bandasko étudiant. eu paro por aqui para começar o estudo do inimigo. Pona nzoto. Para a carne, Na robunda na mondele. como vou combater? Mokili. O mundo, como combater? Ba esprit mauvais. Os espíritos malignos, como combater? Mateya mabe. Falso ensinamento, Mateya mabe na robunda na mona ba prière e te. essas falsas pregações não através da oração. Liteya mabe ba bunda na mona liteya mala. A má pregação combate com ele com boa pregação. Mutamono bateke Alguém não pode dizer, église na biso bateya mabe. a nossa igreja prega o mal. Na sambe na nzambe. Vou orar a Deus On a chassé l'esprit mabe ya para mabe. expulsar o espírito maligno de má pregação. Não, Liteya mabe. má pregação Ba chassara mona liteya mala. expulsa-se com boa pregação. C'est-à-dire que parole, Quer dizer palavra, ils allaient combattre par la parole. foi combatida pela palavra. Yango moni Satana. Ali vem o Satanás. Tamba yepa ya Yesu. Quando vem a Jesus, Soko za mwana dizendo: se tu és filho de Deus, Kanango passe wana place type na biso. acompanha, porque onde vai combater Soko za com mwana ya Nzambe. se tu és filho de Deus, Loba na libango. ordena essa Pe pedra komadipa. e tornando pão. Siko Yesu azalaki na. Jesus era quem? Yesu azalaki na. Quem era Jesus? Siko pona azala ba soko azalaki. Porque se és, C'est-à-dire que dans le combat, quer dizer que no combate, le diable veut mettre le doute sur ce que tu es et ce que tu as. o diabo quer colocar dúvida daquilo que tu és e daquilo que tu tens. Kanango po yango ngandi na otea. Acompanha, porque é isto que eu vou pregar. Soko za mwana ya Nzambe. Se tu és filho de Deus, Loba na. ordena nesta pedra. Yesu alobaki ke Jesus não chega chasse. eu expulso. Ekomami ke. Está escrito que, Omoni etumbao. viste esse combate? Ekomami ke. Está escrito que Moto akobika. o homem Kaka na lipa. não viverá apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Tango Satana moni ke. Quando Satanás viu Yesu akoti na liloba. Jesus entrou na palavra, Yesu akoti na e liloba. ele também entrou na palavra, Azuye. e levou-lhe Matisi elikolo. até na altura, Abi kweya. dizendo: silêncio, Foi ekomama porque ke. está escrito: Akotinda ba ange. vai ordenar seus Omoni anjos. Satan. Viu Satanás? Ayebi na l'écriture. Até conhece as Le escrituras. faux prédicateur connaît Os son falsos pregadores conhecem as escrituras. Il répète aussi les E écritures. repita também as escrituras. Mais dans l'horreur. Mas dentro do erro. Parce que Psalm 91. Porque Salmos 91 Eloba boye. foi escrito assim. Ekomama ke. E está escrito: Okokweya.
que vai cair, akotinda baange enviará os anjos, bakopréserve yo vão preservar dans toutes tes voies em todos os seus caminhos mpe makolo na yo e os seus pés ekose RTT. para não quebrar-se. Mais Satan atanga zo écriture Mas wana Satanás, quando tomou ayepeta mobimba te não vai repetir inteiro, alongoli ndambu tirando Apresentando. assim, e apresentando o amecado. ntango akoti na inete écrit Quando entrou, está escrito, Jésus a combattre là. Jesus combateu. Il est aussi écrit. Também está escrito. C'est-à-dire que bitumba ya liteya Isto é o combate da il faut pregação. muto ayeba liteya É preciso o homem ter o conhecimento da po bikisa pregação liteya mabe para combater mal pregação. yango muto ateyami bien te É por isso o homem que nunca foi bem so pregado akomi liboso ya bitumba se oyo encontrar perante esses combates. biso toyebi kaka biso assemblée de sende tozala na vérité E nós Vamos não solo, conhecemos vamos lá, o santo, mas temos a verdade. Olha, A coisa, esta aqui não é capaz. mo santu O santo il faut ayeba eloko nini andimi deve saber o que ele aceita. parce que toza na bitumba ndenge na ndenge Porque tozoka na bien temos vários combates. owa sere moko akutani na bato moko batangaka baprochire Como uma irmã encontrou-se com algumas pessoas que fazem a leitura da brochura. yoka arme na bango Escuta, bino na assemblée de sende você que é sabendo do santo, paster na bino bateyaka baprochire o vosso pastor prega uma batangaka brochura. kobatama Leiam escondido. sont des branamistes São branamistas. parole pamba babibino kotangaka E baprochire vocês leem. arme continue E a arma entrou. Você não explicar ou compreender. Se eu explicar, não vai compreender. Zoma te a um. Leva essa Oi, oi. informação. Este que foi Então feito. tu na mão. Ou vai perguntar. Vamos ver lá brochire. Traga-me uma Mas o brochura profeta também não vai explicar mais. onde o vosso profeta explicou essas coisas. Pode falar que só vai expliquer Porque a nós explicam. pourquoi Abraham Porque Abraão foi que na 175 morreu com 170 anos. Pourquoi 5 anos. Sara? E por que foi Sara na 139. morreu com 139 anos? C'est que Porque mais baixinho. esses movimentos dos números Bola que ça va passer dans la qui. mostram. Não tem a máquina. Porque Que não tu na ele. vai lhe perguntar. Profeta até O profeta alguma vez já pregou essas E ele coisas. tá aqui. E ele está O pastor na missão batanga a brochire. E os nossos pastores leiam brochuras. Bate a missão 38. Nos pregam 38. 38. Leva na brochire. Traga-me O brochura. profeta até. Pela qual o profeta Na pregou. como a senhora na Bíblia. E tornarei-me vossa irmã. Tá bom, na mão na que não tu. Eu vou e nunca terá, porque o profeta nunca vir aqui. Tu só essa liteia malamu. Se alguém tiver uma boa pregação Olha tá que tá mala pode. e mete lenço porque A igreja na sabe lá hoje. a igreja que eu amo Campo. e Só lá que tá para todos os se não pôr lenço, olha. esse Só quem ele tá se assim. for no estado Ah, de olha que tá para você vai tirar lenço Aí é sabe porque não sabe Vamos como tinha que juter por e não coloca joia porque Isso na lecer. nós lá no Só tinha santo que juter. não colocamos joia. Bijou ça na. O joia faz que eu Vai brinco. para no tema. E Deus vê o coração. Desculpa, mas na Bíblia ele vai tirar bijou E a vossa Mas filha na dele. e não Mas só na dele. e não Bijou na dele. e E acha que eu vou usar emoção ele. saiba que está perante o inimigo. Não faut en ter a pouco. Você deve ter um ensinamento para poder Só na combater. ter bijou. Se eu colocar joia aqui, eu estarei linda, bonita. Mas a Bíblia diz Toco é moça. e a beleza da mulher está dentro e não é fora. Parce que Porque Yesu até aqui biso. Jesus nos pregou. Só que mobile. Se o homem Amoni moça. ver uma Alulie. e cobiçar, Sale como. fez Mais alobade. mas não disse Só que moça. se a mulher Amoni mobile alulie. e olhar o homem Sabe que só tu é mobile. isso é o corpo do Eu homem vou atirar não pesado. pode na verdade Mobile atrair só tu é moça. como o corpo da mulher e Il eu faut la bombe nzoto. devo esconder o meu Avec corpo pudeur. com poder modestia Descend. e Pendant sa moitié comme para não ser E a uma coisa da provocação para poder fazer cair. Deux. Segundo, Quando essa mona moça anza. como eu sou uma filha de Il faut Deus, que estou com a minha bomba mola. preciso a minha beleza escondida Bona mobile dentro na namoko. para apenas marido. Ala pia bomba falando para distrair. Aqui, quando prego assim, devo colocar limites.
Não estou a brincar nas coisas que estou a dizer. O irmão permaneceu muito. E foram doutrina. E entraram com a mulher. Um dia a mulher estava na sala. O profeta disse: vai mudar. Vestir assim. Como as coisas? Não é assim. Certo, ça va du pai. A irmã também veio contar Mon sacola. pai. Olha, tá mostrando que Eu vesti assim. Peter modestia. Peter modestia. Até no quarto da sala. Não. Então, para moi, c'est la pour la bobade. Mais là, pour la matinée, on não é para todos lá fora. Jamais moi, c'est à là, tá? Jamais uma mulher pode dizer. Pour maman, on a mal. Para ver lá fora, Il faut não. tout la bobade là. Deve perguntar. Bobade, je veux que tu aies le mobile. E é o marido do não diz fora. Não. Nós vamos na terra. Pola para pola. Wale zangu no fogo na matéria. Isso é para poder combater com falsos ensinos. E a vossa igreja envelhece as pessoas. É por isso eu chamo a atenção dos irmãos que nos trouxe uma pagã com tudo. É a tua cruz. E nunca nos dá uma explicação. Vai ficar com ela. O que vai vos separar é a boca. Esses irmãos não conseguem ver isso. Irmão que tem o Espírito Santo. E vai conquistar uma irmã com mini saia. Como? Este irmão também não tem o Espírito Santo. Como conseguiste ver? Voltamos aqui, também são combates. Também são combates. Devo saber como combater. Voltamos aqui, ensinamos a missão. Começamos no primeiro combate. Que é muito importante. Vai, vamos na escritura. Primeiro do Pedro. Aqui eu vou com o tempo. On devrait avoir beaucoup de temps de la prière. Porque teremos muito tempo. 1 Pierre chapitre 1er verset 18 jusqu'au 19. Primeiro do Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. 18-19. Allons-y. Vamos. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, que vous avez été hérité de vos pères. Non, que vous avez hérité de vos pères. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ici, je vais insister sur l'héritage. Aqui eu quero insistir acerca da herança. Pode aceitar um bocadinho. Je parle de l'héritage. Eu falo da herança. Le premier combat. O primeiro combate. Le premier ennemi. O primeiro inimigo. Qui déstabilise notre marche. Que destabiliza a nossa marcha. Si les gens ne sont pas. Ici, je précise, non, ce qui m'a calamité. Se não foram resgatados. Ici, j'insiste sur les rachats. Aqui eu insisto acerca do resgate. C'est ça? Resgate. C'est ça le rachat? Oui. C'est-à-dire, quer dizer, il y a des choses que nous avons héritées. A coisa que nós herdamos qui ne nécessite pas seulement que não necessita apenas la simple confession, a simples confissão, mais il faut les rachats. Mas eu preciso resgate. Je fais ça. Eu faço isso. L'héritage, a herança, rachat, resgate.
Senão vamos orar muitos, mas devo explicar essas coisas. Le frère Pierre dit, Irmão Pedro diz, 20 manières de vivre que nous avons héritées. 20 maneiras de viver que nós recebemos ou herdemos. Qui que vous soyez, Quem importa que você seja? on a hérité des choses de nos parents. Nós herdemos algumas coisas dos nossos pais. Isso faz com que os combates tornem-se fortes na nossa S'il n'y vida. a pas eu les rachats, si je suis Não há les rachats, resgate, eu insisto. on a monté. Verá alguém tornar-se pregador, mas tem a facilidade de lutar. Alguém pregador, mas pode cair na fornicação hoje. Il n'a pas expérimenté les rachats. Ainda não experimentou o resgate. Oui, on peut faire semblant. Sim, pode On peut fingir, tromper les gens, mais on pode ne trompera enganar pas as sa pessoas, conscience. mas não a sua consciência. On peut se faire grand, Pode fazer maior, un grand prédicateur. grande pregador, Mais la conscience, on ne peut pas la tromper. mas a consciência não podemos enganá-la. Beaucoup de gens doivent rentrer ici, Muita gente deve voltar aqui, faire l'examen parce que c'est ça. fazer Le esse sous-bâtiment exame, de la vie chrétienne. porque isso é a importância da vida cristã. Écoutez-moi très bien. J'insiste. Eu insisto, Je dis ceci. eu digo assim, Abraham, Abraão, ta postérité ira dans un pays lointain. e a sua posteridade irá numa terra longe, Dans un pays lointain, numa terra longe, ils vont souffrir. e vai sofrer. Je jugerai cette nation-là. Eu julgarei aquela nação Je vais délivrer. e libertarei Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore en comble. porque o pecado e a iniquidade dos amorreus ainda não está L'iniquité des ausente. Amoréens n'était pas en E Égypte. o pecado dos amorreus não estava no Egito, C'était dans Canaan, là où Abraham habitait. era em Canaã onde habitava o Abraão. Maintenant, cette iniquité, oh, Mas e esta iniquidade, c'est comme une comble. se não chegar ao seu Il n'y termo, a pas la délivrance. não há libertação. Ézéchiel chapitre 16, verset 2 jusqu'au 4, verset Dieu dit ceci. Ezequiel capítulo 16, versículo 2, Deus diz, Jérusalem, Jerusalém, na origine na yo, na sua origem, papa nazalaki amoréen. o teu pai era amorreu. C'est-à-dire que quand on parle de l'origine, Quando fala-se da il origem, y a des choses que nous avons héritées. a coisa pela qual nós herdamos. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 jusqu'au 4, verset 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 a 4. Nos pères ont traversé la mer. E o nosso pai atravessaram Ils o étaient mar. baptisés en Moïse dans la mer et Foram dans la nuée. batizados por Moisés no mar vermelho. Ils ont mangé la manne. Comeram o maná, Ils ont bu au breuvage spirituel qui les suivait. mas beberam numa C'était rocha le espiritual que lhe acompanhava. Mais qu'est-ce qu'il dit? O que ele Ces disse? choses leur sont arrivées pour nous servir des Mas exemples. essas coisas lhe aconteceram para poder nos servir, por exemplo. C'est-à-dire, marche, il y a Isso Israël. é a marcha Por de um Israel Egito. saindo do Marchons en Egito. Égypte pour Malingate. E não chegaram no Egito porque não Marchons en queriam. Égypte pour Nzambe à la caca. Chegaram no Egito porque Deus o tinha Tout prometido. nous soit botami d'Abraham. Todo aquele que nasceu do Ils Abraão vont passer là. deve passar por Egito. On se retrouve en Égypte pourquoi? Você conta no Egito por quê? Non parce que je le veux, Não porque eu quero, mais parce qu'il y a une malédiction qui a été prononcée sur moi. porque há uma maldição que foi dita ao meu favor. Nous avons déjà qui ont fait semblant de leur vie. E há pessoa que finge da sua vida. Tu ne peux pas faire semblant de Não ta vie. pode fingir. Pour ça, l'assemblée va te soumettre à vie. Pode fingir em outras pessoas, mas não da sua vida. Mon temps semble la zone où rien ne marche. Alguém orando, vendo que nada anda, nada marcha, Mais il fait semblant. mas finge. Il y a d'autres choses que Há outras coisas que l'homme doit être conscient dans sa vie. o homem deve tomar a consciência na sua vida. Oui. E estas Ils ont ma caméra hérita. são coisas que eu herdei. Nous la caméra. Amém. Amen hérité. Maintenant la famille m'a pas pu s'en aller.
Eu fui numa família a dar um relatório. Pai, ora ainda a favor desses filhos. Quando dorme e coloca a cabeça assim, outra assim. E começar a conversar com a mãe. O profeta até o seu pai. E eu pergunto, ele faz a herança. Alguns pais vêm do filho e aqui está ele. E não apenas o rosto, até aí, até a prostituição. Outra ninguém consciência, outra pessoa. Aqui, o meu pai também era assim. C'est-à-dire que nous avons hérité de 20 manières de vivre. Que herdemos a vã maneira de viver. Como já falei, que? Reverendo quer ser quem? Quer ser bispo. Sim. E também o seu avô era soba, como era soba. Como o homem ainda não foi resgatado, está nas veias. Mas on me comprend. Será que ele compreende? On me comprend. Amém. Nós somos négliger Égypte. Se negligenciar Egito, olha, on négliger Égypte. basta negligenciar Égypte. Pensando que saiu do Egito. Mas quando chegar no deserto, e nós pensamos no Egito e voltamos. Aproximar. Na Cana tem Egito. Moisés, voltamos no Egito. Com fome. Egito vai me subir. Não saíram do Egito. São as pernas que saíram. O Egito ainda estava com eles. Andaram até chegar perto de Canaã. O quê? Não. E vamos já chefes, voltamos do Egito. Depois de quantos anos de andar? Tu pensas que como atingiram 50 e os laços ainda existem, ainda não foste resgatado? Provérbios 5. Je dois expliquer ça. Verset 22. Eu devo explicar isso. Proverbe 5, verset 22. Provérbios 5, 22. Proverbe 5, verset 22. Voilà, c'est ça le verset. Allons-y. Proverbe 5, 22. On gagne du temps. Allons-y. Verset 22. Ils te dirigeront dans ta marche. Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5. Verset 22. Verset 22. Ils te dirigeront. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades os prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Il est saisi par le lien de quoi? Foi detido. Le lien de quoi? Pelas cordas do seu Je pose la question. pecado. O seu pecado. Les liens, c'est-à-dire que quand on parle du péché, Quando fala-se do pecado, le péché constitue les liens. o pecado cria as cordas. Le ou péché laços. entretient des liens. E isso cria as cordas ou laços. Oh, il faut que l'homme soit É racheté. preciso que o homem seja rescatado. Écoutez-moi très bien. Escuta-me muito bem. Qu'est-ce que le diable fait? O que o diabo faz? Il sème l'ignorance E ele semeia a ignorância na identité à moto. na identidade do On homem. doit mieux battre. Para que o homem se esqueça. C'est là qu'il travaille. É onde que ele trabalha. Vous avez dit la cause à Ève. Da forma que ele mentiu, enganou a Eva. Samba est dit que Deus bem sabe que ceux qui bolient, se comer comme le roi Bazar, serão como Deus. vous avez ma bébé balance. Sabe, conhecendo meu irmão,
Moi, ça n'a pas de lien. E a mulher tinha a imagem de Adam. do Adão. Adam n'a pas de lien. Adão tinha a imagem de Deus. Bazar qui déjà de lien. Já eram. Combattre. Nunca serão tornarão. Mais le diable est venu semer le doute. Mas o diabo semeou Sur son identité. na sua identidade. O homem se esqueceu. quelque chose de O moi-même. homem pensa que vive ali mesmo. Voilà pourquoi frère Paul dit. Razão pela qual Le diable a utilisé le risque o diabo utilizou a astúcia pour séduire Ève. para poder seduzir a Eva. Ça dit que risque, Quer dizer que a astúcia ça m'a le mabé. é má sabedoria Dès que ça, da forma que estamos aqui. l'intelligence et la matérielle sont manipulées par le diable. A inteligência de muitas vezes está sendo manipulada pelo diabo. Congolais nyonso. Todo congolês. Congo c'est un pays vite. O Congo é um país vazio. Si on bâtit avion na Se RDC. colocar avião, On dit étranger, attends. e mesmo no Étranger. Naba Koko. até os avós, Diable o diabo a détourné la pensée là-bas. desviou Que la das vie pessoas. sera l'étranger. Que a vida encontra-se fora do Congo. Beaucoup d'attentes ont gagné $2000 Que Angola. alguém ganhando Par $2 mois. por mês, Mais on dit quand même un foyer pour pas ça va être 500 €. mas vai deixar ir no lar. Você não é ele. Mundo na mutação nem Cada um tem a sua forma. E a forma de trabalhar. Macarecia mato. Os pensamentos das pessoas. Eu dei um exemplo de terapia. Ça dit que l'intelligence est pour te A inteligência do outro Très é pauvre famille là-bas na Koko. e essa aqui, a família na Europa. C'est comme mon union. Todo mundo. Non, mais les gens vont Nós sabemos, Deus orienta cada da forma que quer. Adam doit gagner bon bois. Mesmo que ganhar dinheiro. On a avoir que vie ça. A vida é Canadá. Donc ceux qui ont monté, Basta comme au Canada. e Déjà t'as mesmo vender uma casa de intelligence inteligência troublée par le ruse de lui. e com astúcia. Je suis venu te dire ce soir, Eu vim dizer ta que vie ce n'est pas l'Europe. a tua Ta vida vie ce não n'est é pas les États-Unis. a tua vida não está Ta vie c'est la a tua parole. vida é a palavra. Sauf que nous avons maintenant l'Europe. Se Deus quer te levar Ah, vai te levar parce qu'il attend que ça n'a pas porque eu. já preparou que será. Mais ça te peut beaucoup de gens sont É porque todo mundo vai. Après, c'est l'exemple de monter à terre. Eu venho para ver Qui a aqui donné par para ver como os pensamentos das pessoas cagaram. le risque de l'ennemi. E a astúcia do inimigo. D'abord, quand on a fait ici, Eu vi aquilo na África do Sul. papa te qui nous O sommes pai vendeu donc tudo la Canada. e vamos em Canadá. Pas possible. Bon, nous c'est pas mal de O choses. dinheiro foi começaram. Mas uma pessoa que toda a cima na uma atuação no bater, Eu não sabe fazer uma boa. não tenho a garantia daquilo que as pessoas falam, mas daquilo que Deus te fala. Pai, bom, bom, fica com isso também. Na permissão, Eu não, que vou me lá no zap. mas a primeira coisa Hoje foi só pode saber. haver nenhuma lá. Muitos entraram na terra Fazer descendo mesmo. e perderam 100%. Quando eu voltei a zap, a perceber que Não pedi nas opções, pai. Eu Nas organizações. sonhei, eu sonhei, com Deus pensamentos, mas com seus desejos, Todos lá na nossa somos uma nação, como só uma mensagem zap. nós, na nossa vontade é tornar os nossos pensamentos como O profeta não vai mandar o profeta já ninguém. O profeta não tem nem ele utiliza da forma que ele quer. Já vimos os casamentos salvados que é não, vai. Eu já sei da sua chave e a graça, porque a astúcia está sempre. Eu quero que ele e quando n'existe pas de toi. compreender que não Mais existe tu de ti existes mesmo, parce que nous avons besoin. mas Deus existe porque Deus quer que tu exista. Mas Muitos tentaram entrar em Londres, não conseguiram. E pela primeira vez que entrei em Angola, eu não gostava de Angola. Eu ia
Chicago. nakomi na aéroport nanga mpe na mbongo ya billet E chegando no aeroporto não tinha dinheiro mais suficiente. na deuxième république Mas na segunda naza na mwa república facilité moko eu tinha algumas facilidades. Quando cheguei, nayebisina mwana okenda me disseram que Chicago. tem onde? Chicago. babandi obenga avion ya Chicago Não havia avião para avion ya Chicago. Lubumbashi na bitela Não Lubumbashi não. Mbujimai na bien É, Mbujimai sim. Porque eu conheço um pastor ali. nakomi na Mbujimai Chegando em Mbujimai, bayambi nde pa ya pasteur me acolheram num pastor. natei na Betel Preguei Tá no bom, Betel. bom. Não diga. Não. mateya oyo Essa pregação. otuve obebisa bato Não. Vai estragar as pessoas. babengani na Me expulsaram. na se retrouve na Kana Eu encontrei-me em Canaã. abanoteya na Kana Comecei a pregar em Canaã. E o irmão disse, tozi vision na Kasamai e temos uma visão em kasi yango Caçamã. tomonaka eza yo E vimos que foi Caçamã eza Caçamã é onde? eza na koteya Katana Eu lá. namona okenda nayo Eu tá. nakomi na Kasamai E chegando em Caçamã, bato angola baye os de Angola me chamaram. angola Devemos Angola? angola baye Quer dizer, te kuna tokota kuna lá vamos entrar ali. tokota kuna Entrar ali. nazwi baveste na ngai Eu peguei as mesa kola na ngai nazalaki Nos anos que na tinha. kati veste Eu rasguei tie na tomi e coloquei na bobi e guardei. tokota poso esi Vamos entrar. Se não der, eu vou voltar. nakomi Cheguei, natei peguei. bato Eu disse não. oyo aza branamisi Essa aqui é o Ganamish. yakolega te Essa aqui não vai passar. gedeyo ayebi E o Gedeon sabe. bafrere mo bazali na quartier Alguns de nós estavam lá napanga bakombo te e não vou citar os nomes. babi biso tokei E nós fomos. bakoma mbuya te Não chegaram na rua. bakona babeti bango fimbo Chegaram lá, chicote e voltaram. ngai E eu? basekelaka moko na quartier E te não perderam o dinheiro no frere papel. babi pai Não tokena disse, pai, vamos. Yaka. Vem. tokomi place contrôle moko ezalaka Chegando havia um controle. moto akontrolaka bato Quem controla as pessoas? alali puki Dormiu. naleki Eu passei. nakomi na mbuya Chegando na Buia, encontrando nateya pregando te aza branamisi akenda na ferme que vai lá até o ferro. nakomi na ferme Chegando na natei preguei, baonita babangi eglise nyonso ya ferme o Unita prendeu toda a igreja. Maintenant, ça ressemble pas à pasteur. Todos vão rezar na igreja deste pastor. C'était ça le chemin. E isso era o caminho. Dans ma sisi côté, Quando preguei, na Bible, a partir de pregar, eu fui a Angola, não sabia que ia em Angola. Desde que eu fui na 95. 97 E 7 anos depois, 2002. Se andar com o movimento, vai cair na sua vida. Est-ce qu'on me Quem comprend? vai saber o que é que Deus quer? Tozongea. Voltamos aqui. Ça dit que bitumba Quer dizer que os combates oyo tohérité que nós herdamos etambola na makila andam no sangue. wana yebisaka baparent É por isso que falo nos pais. boza baresponsable São responsáveis. nayebisaki dokta ke fo nazotango nasolo na bamari Já falei ao doutor que vou conversar com os casados. baparent baza baresponsable parce que Os pais são responsáveis por bana wana esses filhos, lolenge na bango ya kobika a lobi sua forma de viver amanhã. eza nyonso tozosala E tudo quanto que nós toza fizemos. ekilikiango na vi na bango E nós indicamos, colocando nas suas vidas. yango mona so moto aza responsable te abana E te verá se alguém não responsável não deve casar. ce divorce Porque divórcio eza na bapri ebele oyo tem muitos E a cabeças sacrificar de teus enfants. e sacrificando bana teus filhos. bamoni na basouffrance Há filhos que na crescem no base sofrimento. etikala Problemas. traumatisme na Aquilo mutu na ye ficou uma coisa dentro dele. nauta na sœur moko Encontrei-me com uma irmã akangaka akanga e ela fica só com a soki gente. bato basala louange atelema Quando as pessoas louvam, ela apesa pensa moto te e também não cumprimenta as pessoas. olivre ye tonabi te Não, aya não, ele veio. na bandosolola na ye E comecei a conversar com akona ela. na bacondition moko très E difficile cresceu com as condições ala na confiance difíceis. ya motu te Não tem confiança de ninguém. des choses que nous avons héritées Há coisas que nós peuvent influencer notre vie podem influenciar a nossa vida. raison pour É laquelle razão pela qual mutu o homem azwa makambo wana na négligence te não leva essas coisas com ata komi negligência. pasteur Mesmo tornando Prophète, docteur. profeta, doutor, des choses que nous avons héritées as coisas pela qual nós peuvent lidamos poursuivre podem perseguir-nos soki rachat esalami se não há resgate. rachat Resgate demande une puissance e precisa de demande une force precisa de uma força. raison pour laquelle Razão pela qual un
tel s'est levé, Outra se levantou, il dit ceci, dizendo o seguinte: il faut racheter la terre. é preciso resgatar a terra. Elimelec. Mais Boaz, Mas Boaz, racheter, a busca de quem vai resgatar, papa on a dit, e este pai nous aceitou. sommes à Mabélé. Eu vou comprar a terra. Nous sommes à Mabélé. Mas no dia que vai comprar a terra, também toma Ruth. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. A madame Sala, Começou a obra paix à Célissa. e terminou. On t'a dit, Ela disse não, a Ruth não. on a perdu l'héritage. Para não perder a minha herança. Celui qui rachète Quem resgate doit être capable deve ser de capaz payer les prix de pagar o et preço d'assurer la e de continuité. garantir a continuação. Les rachats O resgate demandent un prix e et demandent une puissance. precisa de poder. Il y a un Zambé pour Asikola. É por Deus para resgatar Israël en Égypte, Israel no Egito. a quitté la force, E ele desceu com a força, a bâti Pharaon ferindo o pour faraó racheter. para Dieu resgatar. ne peut pas racheter Deus não pode dans la resgatar faiblesse. na fraqueza. Il faut une force. É preciso uma força. Il faut puissance et un É Zambé. preciso a potência de Et Deus, il faut détruire l'héritage du diable. destruindo a herança do diabo. Et ça ne demande pas. E não precisa Deus vai fazer a- da forma que as pessoas Je vais vous aprendem. expliquer le 7 Eu vou Le explicar. 7 c'est un homme. C'est les racheter ma toute E nunca vai resgatar. Il faut que É Dieu preciso que Deus marche derrière sa parole. anda atrás da sua Qu'il palavra. accompagne sa parole. Acompanhando a sua Que la palavra. puissance du O Saint-Esprit poder do Espírito Santo. touche le cœur de gens. Calando o coração da Nous gente. avons qualité. Ali tem ouvindo Dieu a parle dans pregação. son cœur. Deus fala no seu Les coração. démons partent. Os demônios vão. La puissance du rachat. O poder do Donc, resgate. mon toit, c'est qu'on l'a qu'à. Porque o homem que resgata Il faut un moteur ma casse. deve ser um homem forte. Raison pour laquelle, Razão pela qual frère Pierre, irmão Pedro mon diz: frère qui rachetait la ordre, e não foram comprados ordre, pelo ouro, argenté, nem prata, et l'autre mon côté, nem mais prata, par le sang. mas pelo sangue. Parce que le sang, Porque o sangue c'est le seul prix é o único preço qui était capable. que foi incapaz. Autrement, je peux dire que Outro raposo. ce mouton a couffi. Se alguém morrer, Attends, on peut s'y monde. mesmo dá dinheiro, Les hommes s'arrêtent. nunca vai fazer volta. Attends, on peut s'y diamant. Mesmo dá Les dinheiro, hommes s'arrêtent. nunca dá Attends, on peut s'y volta. loupa. Mesmo dá de casa. Mais ça va de ça que Moïse. Mas Deus disse a Moisés: Ce mouton a couffi. se alguém morrer, Il faut payer sa vie. é preciso dar a vida, Vie pour vie. vida por vida. Parce qu'on vit à la Luca. A vida que é por La vida. vie à mon tout monde. É, não é vida C'est do la vie du Seigneur É Jésus. a vida do Senhor On appelle ça qui Jesus. vit Que deu vida pour faire quoi? para fazer o quê? Pour ramasser, Para pour racheter. para resgatar. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Le royaume des cieux est semblable. O rei dos céus é Un semelhante. semeur qui est sorti Um semer. semeador que saiu para semear. Qu'est-ce qu'il sème? O que ele semeia? Le royaume. O reino. Pourquoi? Porque Parce que la terre en elle-même Porque a terra por si ne mesma peut pas produire le royaume. não pode produzir o Il faut reino. que le royaume soit É semé preciso que o reino seja pour produire semeado le royaume. para produzir o reino. Correto. C'est ça les rachats. Isto é o resgate. C'est que mon toit a si qu'on l'a mis. O homem resgatado Et ça, mon toyo, é o homem pela qual dans la très bien. olha-me muito bem. Ayo qu'il était. Que ouviu Ayo qui qualité était. não apenas ouvir a pregação. On s'arrête dans Luc chapitre 15, verset 17. Vamos Jusqu'au 18. parar em Lucas On ne lit pas pour le temps. por causa do tempo. Le texte dit ceci, Luc 15, 17. Lucas 15, 17. Étant rentré à lui-même. E depois de voltar a si mesmo, Voilà. Moto akoki koyoka liteya. alguém pode vir a pregação. Mais le siko akoki kosala matin. Mas o resgate não pode acontecer S'il ne rentre pas en lui-même. se não voltar a ele mesmo. Ce moto azongi na kati. Se alguém voltar a si À mesmo, comprendre que compreender que na ye na assemblée de saints. eu vi na Assembleia Na dos Santos, vanda na baton. assentar Na yoka mateya. ouvir as Le pregações, siko mas o resgate na bikila mona. ainda não vivi. L'homme doit être conscient. O homem deve ser consciente, Non comme Israël. não é como Si Israel. le fils vous affranchit, Se o filho vos libertar, on n'a jamais été des esclaves. nunca fomos Mais escravos, ils étaient des esclaves. mas eram escravos. Il faut rentrer en lui-même. É preciso voltar a si Le mesmo. texte dit, O texto diz, étant rentré en lui-même, depois de voltar a si il mesmo, s'est dit, e ele diz a ele mesmo:
Je me lèverai. Eu me levantarei. J'irai. Voilà l'état. Voilà l'état. C'est-à-dire, dans la conscience qu'elle est. E tenha consciência que, mesmo que eu mais jusque-là, mas já até agora, makambo bazoteya. as coisas pela qual que me pregam obstacle que royaume ya Nzambe vanda na kati na nga. faz com que eu sabe que o reino assentasse Eza likambo tel, é o problema fulano e esta coisa, oyo este na héritage, que eu herdei, na kokakate. que não consigo, Parce que dans le péché il y a le lien. porque no pecado há laços. Je veux me lever. Devo me levantar Et puis dans ce pays-là, on a fait roi. e gosto muito deste irmão. On n'a aucun départ, papa. E eu irei ao papa Na rolobanaye, e direi ao papa: papa, Pai, je péchais contre les cieux, eu pequei contra o céu, contre toi. contra ti. Utanga na lo roi mwana. Não me conta como teu filho Aso na lo roi mwana te. e não volta como Aso filho, na lo roi mosa. mas volta como Ma servo. mosa de ba oyamba ye mwana. Depois de ser servo, que vai ser recolhido como filho. Atele Levantou-se, abandoya. começou a marchar Abandoya. e Na passe na montagne. com dor no coração. Alingi motu tanga zo qualité ya. Gostaria que quando alguém ouça a pregação, Parce que la rédaction doit se faire à partir du cœur. Na vou expliquer porque o no resgate deve acontecer no coração. Vou explicar no domingo. dimanche. Vamos explicar no domingo Comment est-ce que expliquer ba terrain? como Jesus explica os terrenos. Terrain como eza balabala. Havia uma terra que é bem. Wana vou expliquer Edente. E aqui não vou explicar o Éden, Na explicar uma no tema. vou explicar no coração das O pessoas, batunyo subaleka. pela qual todo mundo Ma passa batunyo senyata. e todos os pés pisam. Se koyo frère wana, E este irmão atelemi a levantou-se, sua décision, tomando uma decisão, position na za. e esta posição pela qual ele encontrou, não, Il faut na zone. devo voltar Pas ya papa. ao Pai. Tango azotelema. Ao levantar, Ozona na bien. acompanhe bem, Parce que tozosuka. porque vamos falar sobre Tout le monde me suit très bien. será que todo mundo acompanha bem? Atelemi. Levantou-se, Abandi koya. começou a marchar, Abandi koya. andando, Abandi koya. andando. eloko esepelisa A nga coisa que me agrada eza papa place azalaki na é o kiti Pai onde estava no seu assento. amoni Viu? c'est-à-dire na mosika Isso é de longe. ntango nazoluka makasi ya kotika lisumu Quando eu procuro a força de ntango deixar nazozwa o pecado, décision tomando uma decisão, place nini naza nzambe amonaka onde eu estou, Deus vem. place pasteur amonaka te Onde que o pastor não consegue nzambe ver, amona Deus consegue ver. place namona lokola nakoki te Onde eu vejo que não consigo, Deus vê. nalingi nayebisa motu moko na poko Quero dizer numa pessoa nesta tarde, soki ozwi décision se tomar uma otuka decisão vi oyo e dizendo que esta vida eu estou cansado, nzambe amona opa Deus te verá. atoza wapi Mesmo onde seja, amona yo Deus te verá. papa amoni O mwana pai viu o filho, mwana azobunda o filho lutando. papa pe atiki O pai também deixou seu assento azoya descendo ayambaya na lupango te e não acolheu no quintal, não em casa, libanda mas fora. omoni golgota Viste Golgotha? libanda Fora kwakekutana biso para encontrar-se conosco. lomwana ntango azoya O filho ouviu, akamwa de repente admirou a graça. papa Pai, afukameli papa ficou de joelho perante o pai. papa Pai, nasali nzambe mabe eu pequei contra Deus. asisi kutu maloba te Nem acabou de dizer. papa O bobo pai ngombe disse, mata boi, rédemption redenção. makile fe sopa Em um sangue mpona mwana dele, nango akufa no caso do meu filho, estava morto e voltou em vida. ngombe te Não apenas vá oya para na no traz reclamar nele adoption adoção. c'est pas le tout Não tudo. oya lelamba Traz o vestido il faut la changer lamba e devo oya mudar. kokisaki banda edeni E ele oya na sapatu traz a sandália. wata atamboli mboka nini Porque se andar é qualquer poussière coisa. wana esimba ye E este povo não me toca. amoni yesu ntango É monaki por isso mapie Jesus, quando viu os pés, balingi balata sapatu querendo colocar sapato, bafukani asukoli e bango ficou mafiolo de joelho lavando os seus pés, poussière batambula para que o pouco que eles na andaram désert no deserto, bakabakotakana antes de entrar em casa, jourdain eza wana esukoli bango e lavando os seus pés, bazwa sapato ya para sika conseguir novos sapatos. exactement c'est ça Certamente isso. Jésus-Christ Dizer Jesus Cristo fait quelque chose faz alguma coisa maloba nakuto ekoka te e as tuas palavras asisi akoloba te nem acabou de olu dizer. ekuvi
A graça. Il y a des fois nous nous condamnons. Às vezes On nos se pose trop de condenamos questions. e fazemos Mais tantas graças a perguntas, Deus, mas a graça de Deus tudo. vem cobrindo tudo. C'est ça le rachat. Isto é o restante. nalingi mutu moko atambulaka na condamnation Alguém que anda com condena asopa motema na e ye derrama o seu sangue, nzambe asala ye ngolu na que Deus lhe faz de graça nesta terra. esondimi yango Será que aceita isso? ondimi yango Será que aceita isso? levez-vous s'il vous plaît. Levantei. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.